Meus amados irmãos e irmãs, eu quero dar mais um passo hoje no assunto que estive estudando com vocês há pouco tempo atrás. Transformação ou transformados à imagem de Cristo, ou transformação da mente. Esse é o tema. Gostaria de ler os textos rapidamente para que nós possamos extrair a base deste estudo. Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Diz assim, Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora observe o versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Essa frase, conformes à imagem do seu Filho, ela é muito importante. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Agora observe a frase. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A última porção está aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 46 a 50. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, segundo o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Esses foram os textos que nós lemos. E daqui eu tirei 3 lições. A primeira lição é, aqui nos textos de Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. O propósito supremo de Deus é nos conformar à imagem do seu Filho. De Romanos 12, 1 e 2, a lição é a seguinte: nossa vida deve ser um culto a Deus, para que tenhamos uma mente transformada. E o terceiro ponto, que é 1 Coríntios capítulo 15, versículos 46 a 50. O cristão vive a realidade da vida natural e a sobrenaturalidade da vida celestial. E pelo que me lembro, nós ficamos em torno disso, não conseguimos avançar tanto. Como compreender isso, essa transformação da mente para que um dia nós sejamos conformados à imagem de Cristo? Irmãos, eu peço de vocês o máximo esforço para estudar essa palavra. Porque se tem algo que ocorre no meio do povo de Deus hoje é a superficialidade. E isso é um problema sério. Eu posso dizer para vocês que esse é o maior problema do mundo hoje, a superficialidade dos cristãos, a falta de conectividade celestial, a uma vida periférica, vazia. Não tem nada mais terrível nesse mundo do que um cristão periférico, um cristão que não tem realidade espiritual, um cristão religioso. Ele é simplesmente uma vergonha para o Evangelho, porque ele se torna um campo fértil para o plantio de todo tipo de heresia, de conceitos errados, de práticas erradas, uma vida errada. Uma certa feita, irmãos, eu trabalhei num presídio, fazendo um trabalho espiritual com os presos. Você sabe o que mais me surpreendeu no presídio?
é que eu só encontrei cristãos lá. Eu queria pregar para um ímpio, não encontrava um ímpio. Tudo cristão. Eu pensei, onde eu estou? É claro, irmãos, que eram cristãos superficiais. Eles se tornaram um plantio fértil para que Satanás pudesse semear todo tipo de iniquidade e de maldade. Sempre que me encontro com alguém que trabalha em presídio, eu pergunto, tem muitos cristãos lá? Muitos, a comunidade cristã lá. Muitos, é claro, vão converter lá. Isso também acontece, viu, irmãos? Lá que eles vão converter. Aí a comunidade aumenta. Depois fui trabalhar num presídio que cuidava só de mulheres. Meus irmãos, nunca vi tanta mulher convertida assim na minha vida. Só mulher convertida. Uma vez eu brinquei com a irmã que cuidava disso. Falei, por que você não transforma isso aqui num convento? Esse tanto de mulher aqui, convertida. Isso é uma vergonha para o evangelho, irmãos. É porque a palavra só entra na mente. O evangelho fica na mente. É isso que eu quero ajudar vocês. Você vai entender uma coisa nessa palavra. Qual é o seu problema espiritual? Se tem uma coisa que a gente não cuida, é da mente. Você tem a disciplina de toda semana, 3, 4, 5 vezes ir na academia, malha lá por horas. Tem muitos aqui que fazem isso. Outros se preocupam com a suplementação. Toma ômega 3, toma isso, toma aquilo outro, preocupa com a saúde. Se sentir uma tosse, aí entra com vitamina C, porque preocupa com a saúde. O que está de errado nisso, irmãos? O problema é que nós deveríamos preocupar com o essencial. A minha saúde não é essencial? Meu corpo não é essencial? Espere aí, antes de você me julgar, é melhor você se julgar. Nós deveríamos preocupar com o nosso espírito. Por isso que Paulo fala lá para Timóteo, o exercício físico para pouco tem proveito. Certo? Exercita-te na piedade. Nós vamos ler esse texto depois com propriedade e examiná-lo hermeneuticamente. Aí você vai entender que não é pecado você cuidar do corpo. O pecado é quando você cuida do corpo, você cuida da saúde, cuida do seu penteado, cuida disso, cuida daquilo, fica preocupado se tem ruga, se não tem, fica olhando o nariz o tempo todo. Você entende? E você não preocupa de uma coisa que é importante, que está a sede das suas emoções, mente. Talvez você nunca percebeu, nunca se preocupou, mas você tem um homem interior. Um homem interior. Ele é dividido por duas partes, espírito e alma. O espírito tem 3 faculdades: intuição, consciência e comunhão. A consciência é a faculdade mais importante do espírito. A alma, ela tem 3 partes também: vontade, mente e emoções. E se você consegue colocar essas faculdades juntas, paralelas, você vai perceber que a intuição está ligada à vontade, a consciência está ligada à mente, e a comunhão do espírito está ligada às emoções da alma. Isso é muito importante. Eu vou tentar lhes mostrar algo aqui que vai te ajudar. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Vamos começar a partir daqui, para saber o que aconteceu com a queda, o que aconteceu com o nosso homem interior. 2 Coríntios 11, 13. Paulo diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu li rápido, mas não tem problema não. Nós vamos ler agora com detalhe as partes importantes desse texto. A primeira parte é a expressão astúcia. Ela fala de uma artimanha, fala de uma sabedoria falsa, ilusória. Escute, irmãos, aqui Paulo vai descrever para nós o que aconteceu exatamente quando aquela serpente encontrou Eva em Gênesis 3. Ele vai traduzir para nós. Sabe o que houve? Houve uma astúcia, uma artimanha.
uma astúcia, uma artimanha, uma sabedoria. A serpente usou uma sabedoria que ela iludiu a Eva. Eva foi iludida pelo encanto da sabedoria da serpente. Por que é importante entender isso? Porque isso nos dá base para entendermos como nós somos facilmente enganados pelas ilusões malignas, satânicas e mundanas. Observe uma outra palavra, corrompida, corrompida a vossa mente. A palavra aqui é séria. Destruição da mente. Deixa eu te contar. O homem adâmico, Adão e Eva, quando Deus os criou, Deus criou assim: espírito, alma e corpo. O espírito, nessas três faculdades, é aqui, irmãos, preste atenção. Preste atenção, é aqui que você precisa conhecer. Eu te desafio aqui, responde para você. Você conhece muito mais do seu corpo, você conhece muito mais da sua vida física, da sua saúde, do que do seu espírito? Você conhece o seu espírito? Vou te fazer uma pergunta mais clara. Você conhece o que é intuição? Está dentro de você, você conhece? Levante a mão aí, alguém que conhece bem sobre a sua intuição. Meu Deus. Irmãos, deu vontade de vazar daqui agora. 2 pessoas. Já leram, já estudaram e sabem o que é intuição. Como é que vocês são cristãos? Vocês podiam me ensinar. Como é que serve a Deus dessa forma? Você conhece o que é a sua consciência? Alguém conhece aqui? Já estudou? Um pouco mais. Você sabe o que é a comunhão do seu espírito, essa faculdade? Sabe? Sim ou não? Alguém sabe aqui? Poucos ainda. Alguns não levantam a mão de pirraça mesmo. Mas eu sou educado. Quando alguém me pergunta, eu respondo, falo sim, não. Eu gosto de ser educado com quem fala comigo. Isso é uma coisa que eu aprendi, é ser educado com as pessoas. E respeitar quem ministra a palavra. Isso eu carrego desde criança, viu, irmãos? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês não conhecerem, não adianta conhecer só a consciência e não conhecer a intuição e a comunhão. Tem que conhecer os 3, porque elas funcionam juntas. Mas também não me surpreende isso aqui não, irmãos, porque isso aqui é generalizado, não é só vocês não. Isso aqui é generalizado, não é só vocês. Essa é a tragédia da frieza. Alguém aqui está orando para Deus mandar um avivamento? Tem alguém aqui orando? Tem ninguém. Tem umas 3 pessoas. Para de orar para Deus mandar avivamento. Nós estamos precisando de conversão, não é de avivamento. Conversão da mente, libertação da mente. Porque avivamento não é para ficar na periferia das emoções. Avivamento, irmãos, é a verdadeira restauração das faculdades do espírito do homem. Sabe o que é a sua intuição? É na sua intuição que você ouve, percebe, sente a voz de Deus. Você está dizendo para mim, eu não conheço a minha intuição, mas eu vou te provar que ela funciona em você e você não está sabendo. Vou te provar. Alguém aqui já sentiu claramente uma direção, uma voz que te direcionou a alguma coisa, você ainda diz, Deus falou comigo. Alguém aqui já teve isso? Está vendo que vocês conhecem a intuição? Isso é intuição. Isso é intuição. A intuição é a voz de Deus na nossa faculdade, no espírito. Quantas vezes você ia tomar uma direção e de repente você teve um sonho à noite, o sonho foi claro e você não tomou? Muitos de vocês já experimentaram isso. Sabe o que é isso, irmãos? Deus falando na sua intuição. Sabe como chama a intuição do nosso espírito? A voz de Deus. Vocês têm. Vocês estão dizendo que não conhecem, talvez você não conhece no sentido literário da palavra, mas vocês conhecem na experiência. Eu ouço muitos irmãos dizer assim, não, porque Deus falou comigo, e fala com naturalidade, como se Deus estivesse do outro lado da porta. Não, porque sabe tal e tal e tal, e Deus falou comigo, e eu te digo, falou mesmo. Falou mesmo, irmã.
Quando você muitas vezes diz assim, por isso e por isso, porque Deus falou comigo, falou mesmo, Ele fala, porque você é uma filha, você é filho. É lá na intuição que vai a voz de Deus. Então nunca mais diga que você não conhece a sua intuição, ela está aí, ativa dentro de você. O que você precisa é discernir mais, entender mais o que significa ela. Eu te pergunto, quantas vezes você ia tomar uma decisão, ia fazer algo e você teve um discernimento para não fazer? Muitas vezes, ou não? Quantos aqui já passaram por isso? Todo mundo. Todo mundo. E por quê? Porque você é filho, você nasceu de novo. Veja bem, vou colocar uma base textual. Efésios 2 diz assim, a partir do versículo 1, e vos vivificou. Tem uma versão que diz assim, e vos deu vida. Deu vida em que sentido? Porque nós estávamos mortos. Mortos em que sentido? Mortos no nosso espírito. Então o homem adâmico, ele funcionava perfeitamente com as suas faculdades, espírito e alma. Adão, antes de cair, a sua intuição governava a sua vontade, a consciência governava a mente, a comunhão governava as emoções. Quando Adão caiu, foi essa parte que morreu dentro dele. A palavra morreu é muito forte, significa que essa parte ficou inativa. Quando você é salvo, quando você nasce de novo, o que nasceu em você? Espírito. Significa que agora a sua intuição, a sua consciência e a sua vontade, elas estão agora liberadas. Elas estão agora vivas, renovadas. Agora cabe a nós fazer o quê? Alimentar a vida no espírito e não a vida da alma. Olhe 2 pontos importantes. Vou colocar 2 textos. Gálatas 5,16. Andai no espírito e jamais satisfareis o desejo da vossa carne, que é a alma. O outro texto. Não vos embriagueis com vinho, alma, mas enchei-vos do espírito. Aonde o Espírito Santo habita no nosso interior? Quando você diz assim, o Espírito Santo habita em mim, onde ele habita? No Espírito. Ele habita na sua intuição, na sua consciência, na sua comunhão. A intuição é a voz de Deus. É onde você percebe e discerne a voz de Deus. A consciência é a faculdade mais elevada do Espírito, porque ela te liga do natural ao espiritual. Ela te traz o julgamento do que é certo, do que é errado, do que não é bom. Então, a consciência, ela domina a mente. A alma tem essas 3 faculdades, como o Espírito tem 3. E a comunhão do Espírito é onde nós entramos na oração, na adoração, elas funcionam juntas, essas 3 faculdades. Porém, quando você entra em comunhão, tanto você vai ouvir a voz de Deus, como você vai ter consciência de que é uma realidade espiritual. Isso domina suas emoções. Nós somos uma sociedade que estamos emocionalmente adoecendo rapidamente. Para você ter uma ideia, até o ano 2021, o mundo será constituído de 3 bilhões de pessoas doentes emocionalmente. Depressão, transtorno de ansiedade, todas essas coisas estão aumentando de uma forma assustadora. E por quê, irmãos? Porque as pessoas não conhecem isso. Se conhecesse o que é vida no Espírito, se nós alimentarmos a vida no Espírito, nós vamos ser curados na nossa vontade. Você não vai querer fazer as coisas do jeito que você quer, da maneira que você quer, você vai ouvir a voz de Deus para te trazer direção. Quantas pessoas fazem tudo do jeito que eles querem, diante de circunstância, eles não têm medo, nenhum temor de fazer as coisas de qualquer jeito, eles não ouvem a direção de Deus, eles estão governados pela vontade, pelas emoções,
pelo que sinto, pelo que penso e pelo que quero. Isso define as faculdades da alma. Então, por favor, meus irmãos, escute isso, é de extrema importância. Deixe-me colocar um texto, talvez aqui a gente termine. Gênesis capítulo 6, vamos ler os versículos 1 a 3. Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 3. Enquanto vocês vão abrindo, eu quero falar algo. Meus irmãos, irmãs, as maiores batalhas da nossa vida ocorrem na nossa mente. As maiores guerras, as mais devastadoras, destruidoras, que destroem nossas emoções, que destroem nossa visão, que destroem nossa sensibilidade, que destrói nosso discernimento, que destrói nossa comunhão com Deus. Tudo isso ocorre na nossa mente. Permita-me dizer outras coisas. Você sabe aonde estão as maiores prisões do mundo? Na nossa mente. Muitas pessoas estão em prisões, em cativeiros, limitadas, com problema de estima, amarradas pela síndrome da mediocridade, pessoas que sofrem de extrema carência, que não conseguem viver a vida cristã num plano mais alto, vivem a espiritualidade na superficialidade, não conseguem fluir na oração, não conseguem fluir na palavra. E por quê? Por causa dessas prisões interiores, mentais. O espírito não consegue tocar as faculdades da alma. Se nós entendermos isso, eu digo para vocês, se nós entendermos isso, hoje mesmo, neste lugar, ocorrerá uma explosão de milagre na vida de muitas pessoas. Você vai perceber amanhã como as coisas vão mudar. Você vai deixar de ser uma pessoa ácida. Sabe aquela pessoa ácida? Só fica na defensiva. Tudo ela vê de maneira negativa. Você vai contar uma história para ela, você tem que ir bem devagar, porque dependendo, ela já chegou na conclusão e ela entende tudo errado, só anda na contramão. Você fala, nosso dia está bom hoje, mas vai chover, mais tarde vai chover. Só vê assim, irmãos. Só vê as coisas de maneira negativa, mente ácida. Nós somos pessoas cheias de feridas, irmãos, cicatrizes. As piores cicatrizes são aquelas que ficam escondidas na nossa alma. Pessoas que intoxicam o ambiente. Você chega na casa dela, o ambiente é pesado. Ela é uma pessoa que sobrecarrega o casamento, sobrecarrega a família. Pessoas que não têm paz interior. Pessoas que só vivem sofrendo por antecipação. Vai viajar amanhã, sabe por que ela não dorme? Porque ela já está vendo o carro sendo esmagado por uma carreta. Sabia que tem pessoas assim, irmãos? Acontece um problema, ela já viu o final, e o final é muito triste. Como uma pessoa pode viver a vida cristã assim? Eu estou falando para cristãos, não é o mundo. Muitas pessoas aqui têm essas prisões. Essas são algumas prisões que as pessoas têm. Por isso elas ficam tóxicas. Por isso elas ficam ácidas. Aí você e nós começamos a condenar essas pessoas. Nós não sabemos causa, tudo tem uma causa. Quantas mulheres aqui, tiveram dificuldade no relacionamento com seus pais, perderam seus pais, ou seus pais as abandonaram. Eu conheço uma irmã aqui, dentre outras, ela me contou a história o dia que o pai dela foi embora da sua casa. Aí ela me contava assim, naquele dia, eu estava calçada com chinelinha assim, aí eu estava com a roupinha assim, aí eu fiquei na porta e ele foi embora. E eu fiquei olhando para ele. A roupa dele era assim, ele estava assim, e ele foi embora. Eu tinha 7 anos. Aí eu perguntei para ela, qual a roupa que a sua mãe estava? Eu não me lembro.
Em 50 anos, ela nunca tinha falado isso para ninguém. A ferida. Uma ferida. Quando você estuda a neurociência e fala do relacionamento fundamental entre o pai e uma filha, irmãos, você começa a entender a dimensão de uma ferida como essa. Aí ela casa, aí o marido fica assim, sua fria, sua geladeira. Você não tem sentimento, você não me ama. Porque o amor do pai, na biologia e na psicologia de uma criança, tende a construir esse lugar da sexualidade na vida dela em relação ao outro. Porque o amor do pai é um amor transformador de caráter e formação de caráter. E Deus nos criou assim. Essa imagem do pai ela é construtiva na vida da filha. Eu tenho encorajado os pais nesse sentido. É muito importante. Irmãos, o lugar que o homem ocupa na sua casa é de extrema importância. Então nós ficamos olhando para as nossas esposas, fazendo tudo, porque esse coração de mãe, ele é impulsivo, ele é compulsivo, é um coração que se entrega, que dá tudo, que faz tudo, e aí os homens pensam, minha esposa não precisa de mim, fica na sombra dela a vida toda, omisso a tudo, e não percebe o quanto isso é destruidor. Então aqui, eu estava fugindo do assunto, mas eu volto, quantas irmãs aqui são assim, têm feridas, e agora o esposo não compreende. E deveria ser no casamento, no esposo, que ela deveria encontrar a terapia e a cura. E muitos maridos, eles querem fazer da sua esposa uma máquina de emoções, que só o satisfaça. Mas sem tratar o problema. Quantas pessoas desenvolvem distimia, falta de humor? Aí você olha para aquela pessoa, para aquela mulher, para aquele homem, que parece que não tem emoção nenhuma, nunca está feliz. Você acha que ele é assim, vai morrer assim. Ali tem uma ferida, ali tem uma cicatriz profunda. Irmãos, eu digo para vocês, eu quero encorajá-los, não julgue ninguém. Tire isso, porque também esse tipo de pessoa que gosta muito de julgar, são feridas lá. Fica se protegendo, se escondendo, atrás de julgamentos, desenvolve esse hábito horrível de comportamento, que fere, estraga relacionamentos. Por que eu estou trazendo esse estudo? Por que o Senhor tem trazido para nós esse estudo? Porque Ele quer nos libertar. Se nós queremos experimentar um avivamento, irmãos, nós temos que experimentar um avivamento que tenha transformação de caráter. Não é cultos cheio de euforia. Não, casamentos transformados. Lares transformados. Não adianta a gente ficar fazendo encontros, lendo livros sobre esses assuntos, irmãos, se nós não tratarmos do problema crucial. Crucial. Mente. Isso é importante, irmãos. Deixe-me ler um texto com vocês aqui. Gênesis 6, versículos 1 a 3. Preste atenção. Como se foram multiplicando os homens da terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que, entre todas, mais lhes agradara. Agora, observe o versículo 3. Então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Meus irmãos, prestemos atenção nesse texto, aqui é uma sentença de Deus. Quando Deus olhou aquela pecaminosidade, aquela consequência terrível da queda, o que ele disse? O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Deixe-me construir um quadro em torno deste versículo para vocês. Eu vou citar textos, não tem necessidade de você abrir. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27 diz assim, que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, está assim, façamos, pois, o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Só até aqui.
O 27 diz assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, somente até aqui. Então você vai ver que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quanto à imagem de Deus no homem, Deus criou para que nessa imagem o homem tivesse a expressão de Deus, ele expressasse Deus. E quanto à semelhança, Deus criou o homem para que ele pudesse ter comunhão com Deus. Então nós vemos aqui que Deus criou o homem para a sua expressão e para a comunhão, para que o homem pudesse expressar Deus por meio do governo de Deus. O homem era uma expressão de Deus na terra. Quando você lê Gênesis capítulo 1 e 2, você pode ler isso baseado no Salmo de número 8, você vai ver justamente isso. O Salmo de número 8 vai mostrar para nós tudo isso. O Salmo de número 8 vai dizer assim, em outras palavras, que a terra e o céu estavam numa conectividade próxima. Espiritualmente falando, a terra e o céu, em Gênesis capítulo 1 e 2, eram muito próximas. Havia uma harmonia. A terra refletia o céu, e o céu era um espelho para a terra. Que lindo, irmãos, era aquele ambiente. Era tão lindo que a Bíblia diz que Deus, ele descia no jardim do Éden na virada do dia. E é lindo isso, irmãos, quando você examina esse texto no hebraico, a palavra ali, presença de Deus, é peniim, da onde vem face. A tradução melhor é que a face de Deus percorria todo o jardim do Éden. Que lugar era aquele, irmãos? Aquele era o jardim de Deus na terra. A terra era o jardim de Deus, mas o homem caiu. Quando o homem caiu, ele perdeu a expressão e a comunhão com Deus. Isso é muito importante. Deixe-me ler alguns textos. Gênesis 2,17 diz assim: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse texto não está fiel em conformidade com o hebraico. No hebraico está assim: morrendo, morrerás. É assim que está no texto hebraico. Morrendo, essa palavra certamente não existe. Certamente não existe. No hebraico está assim: morrendo, morrerás. Esse morrendo é a morte espiritual. E o morrerás é a morte eterna. Então, a primeira morte que o homem experimentou foi a espiritual. Por isso que a primeira vida que o homem experimenta é a vida no espírito. Tá certo? É a vida no seu espírito. A sua faculdade agora flui. Intuição, consciência e comunhão. É aqui que vem a vida. É aqui que o espírito vai habitar. É aqui que a palavra fala. E os efeitos da obra de Deus no nosso espírito vai refletir na nossa vontade, na nossa mente, nas nossas emoções. Mas deixe-me colocar outros textos que eu preciso falar algo muito sério. Observe bem, Gênesis capítulo 3, versículo 8, que é o texto que eu acabei de citar. Diz assim: quando ouviram a voz de Deus que andava, essa palavra andava, no jardim pela viração do dia, essa palavra andava, que é peniim. Vou colocar outras traduções. A tradução brasileira, essa tradução foi revisada por Rui Barbosa, irmãos. Tradução muito bonita, muito linda, muito importante. Diz assim: ouviram o ruído de Deus Jeová, que passeava pelo jardim. Uma outra versão, a versão corrigida, está assim: e ouviram a voz do Senhor, que passeava pelo jardim. E a Bíblia King James, que é uma versão muito importante, ela foi traduzida por Tyndale, depois traduzida para o inglês, do inglês para o português. Ela diz assim: eles ouviram os passos de Jeová, que caminhava pelo jardim. Por que eu leio tudo isso, irmão? Não seria melhor ler só uma versão? Só para nos dar um quadro. O que era aquela comunhão que Adão tinha com Deus? Era como se a face, era como se eles escutassem o caminhar de Deus, os passos de Deus pelo jardim. Essa era a comunhão que eles sentiam. E tudo isso era experimentado por um espírito vivificado. Sua alma era governada por essa vida no espírito.
Hoje, ao contrário, é a nossa alma que está no governo e não o nosso espírito. O homem hoje, ele deixou de ser um homem espiritual e passou a ser um homem almático. Por isso que existe esse tanto de transtorno, essas doenças. Por isso que existe pessoas com tantos complexos e complicadas. Por isso que as pessoas estão mentalmente e emocionalmente doentes. Isso é sério, meus irmãos. Agora observe um outro texto, para a gente formar esse quadro e interpretar Gênesis 6:3. Gênesis 3:24, é a última porção desse quadro que eu quero ler. Escute. E expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Observe, numa outra versão, a corrigida, fala assim, uma espada inflamada que andava ao redor. Agora você percebe, irmãos, que quando primeiro, vamos por partes. Primeiro, aquele homem criado por Deus, Salmo de número 8, versículo 4, diz assim, quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Veja isso, irmãos, observe o que eu estou dizendo para vocês. O homem foi criado de uma maneira muito delicada. Salmo de número 8, 4 diz assim, que é o homem para que dele te lembres, o filho do homem para que o visites. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroastes. No hebraico é vestistes. Tudo que eu pude mostrar para vocês aqui, mostra como o homem estava vestido desta glória. Como o homem era cuidado por Deus, como Deus se revelava no seu amor, para este homem que ele criou, para sua expressão e para sua comunhão. Esse homem, agora ele pecou. Quando ele pecou, a justiça de Deus e a santidade de Deus impedia que o homem voltasse para aquele lugar, para aquela posição e para aquele lugar. Então o que Deus fez? Ele colocou a espada da sua justiça. E à medida que o homem foi caindo, ele colocou uma sentença. Qual sentença é essa? Meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Isso aqui é uma sentença. Agora vamos meditar. O que você me diz quando você lê Gênesis 6:3 com Atos 2:1, quando diz que o Espírito Santo desceu e veio habitar aqueles quase 120? Por que Atos não colocou assim, quase 110, quase 150, colocou quase 120, porque Deus disse, os dias da sua vida serão 120 anos, Deus queria que nós lembrássemos de algo. O que aconteceu, irmãos? Gênesis 6:3 diz, meu espírito não habitará para sempre com o homem. Agora, em Atos 2, nós temos o Espírito descendo e habitando quase 120 pessoas. É porque entre Gênesis 6:3 e Atos 2:1 tem uma cruz. Veio um homem, e esse homem, ele veio em carne, mas ele não foi carnal. Esse homem mudou o rumo das coisas. Esse homem, ele traz tudo de volta à centralidade de Deus. Quem é esse homem? Aquele que venceu o pecado, aquele que o pecado não encontrou nele lugar, a carne não encontrou nele lugar. Embora tenha sido tentado em todas as coisas, ele não pecou. Ele foi provado em tudo, não caiu. Ele venceu Satanás, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Ele foi o homem segundo o coração de Deus. Este é o homem, e este homem tornou a nossa vida. Jesus é a nossa vida. Ele é o nosso modelo, ele é o homem por nós diante de Deus. Eu vou repetir, ele é o homem por nós diante de Deus. Se ele é este homem, Paulo diz, não sou eu quem vivo, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Gálatas 1,16, Deus
aprove Deus revelar seu Filho em mim, não é para mim, é em mim. Sabe o que significa isso? Dentro de nós existe uma revelação de Cristo. É pouco isso, irmãos? É pouco isso? Não é pouco, irmãos. Não é uma revelação para mim, é uma revelação dentro de mim. Colossenses 3, Paulo diz assim: Cristo é a vossa vida. Em Filipenses 1, 21, o que ele vai dizer? 1, 20, aliás, que Cristo é a sua vida. Cristo é a nossa vida, irmãos. Onde está o grande problema? Paulo vai responder, e nós vamos estudar isso mais à frente, é que nós não sabemos o que é estar em Cristo, participar da sua vida, tê-lo como nossa vida. Isso tem que ser experimentado no nosso espírito. Se você deixar a alma te dominar, você não tem anelos para orar, para ler a palavra. Você vai ter só busca pelo mundo, pelas coisas do mundo. Meu irmão, minha irmã, eu te peço no nome de Jesus, tenha a humildade nessa manhã de colocar sua vida na balança. E você vai perceber o que te domina mais, os anelos da carne, os anelos do mundo ou os anelos espirituais. Porque se for os anelos do mundo, alguma coisa está errada, algo errado. Eu quero te dizer isso, se são os anelos, se você coloca a sua vida na balança e você vê, eu sou muito fraco na oração, eu tenho dificuldade com vida devocional, eu tenho dificuldade de relacionar com Deus na sua palavra, meu irmão, minha irmã, o seu espírito está definhando, é tudo que Satanás quer. Se nós não aprendemos este caminho, nós nunca seremos uma igreja avivada. Permita-me voltar a Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como culto, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento. Aí ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, nossa vida só pode ser um culto a Deus se nós não entrarmos na forma, no modelo do mundo. Para quê? É propósito dessa frase. Experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como nós vamos experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus se não ouvirmos a sua voz, a nossa intuição? A minha intuição não consegue fluir. E por que minha intuição não consegue fluir? Porque eu tenho uma vontade imperiosa, uma vontade que me domina, não é a vontade de Deus. Eu não posso experimentar a vontade de Deus, porque a minha vontade é imperiosa. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim. Uma pessoa que não se quebranta, um cristão inquebrantável, um cristão que não compreende quebrantamento, sua vontade é imperiosa, a voz de Deus não flui na sua vida. Você vai viver de bengalas, você vai viver de muletas, você vai viver de sombras. Deus não quer que você viva assim, Deus quer que você viva a vida cristã num lugar mais alto. Deus não quer que você viva controlando suas emoções com remédios. Você quer viver a vida cristã, então seja controlada pela vida no Espírito Santo. É isso que Deus quer. Vamos parar de ser crianças infantis. Vamos parar de ser meninos. Vamos fazer parte do exército que Deus está preparando para esses últimos tempos, irmãos. É isso que Deus quer de nós. É nos preparar como um exército de homens e mulheres maduros, que venhamos preparar o caminho para a volta do seu Filho. Aí a volta de Cristo, irmãos, só vai ter sentido nos nossos lábios quando cantarmos, quando ela fizer sentido na nossa vida. Esse é o chamado de Deus nessa hora. Então, meus irmãos, aqui quero terminar. Quando o Senhor permitir, nós retornaremos a este tema tão importante, irmãos, tão libertador. Um tema que nós precisamos com urgência debruçar diante dele e estudar. Porque é urgente isso aqui, irmãos. É urgente.
digo para vocês, nada me consome mais do que refletir sobre esse assunto. E vendo a urgência e a sensação de que estamos tão atrasados em estudá-lo. Porque aqui está a causa de muitos males espirituais, de muita fraqueza, de muita doença espiritual e emocional, de muitos fracassos, de muitas quedas, porque as pessoas não entendem as suas faculdades interiores, porque as pessoas não compreendem o que é o espírito e alma, não compreender o que é intuição, o que é a consciência, o que é a nossa comunhão. Nós precisamos, irmãos, urgentemente, que o Senhor venha com veemência na sua palavra e nos liberte, nos cure, que Ele faça uma poderosa obra na nossa vida aqui nesta manhã. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, mais uma vez, tenha misericórdia de nós. Senhor, como eu e todos nós aqui precisamos que essa palavra seja vida dentro de nós. Senhor, quebre todas essas cadeias mentais, essas correntes. Coloca luz, a tua palavra é luz, nesses labirintos escuros da nossa alma. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que nós sejamos bons ouvidores e recebedores da tua palavra. Que nós não venhamos resistir o teu Espírito Santo nesta manhã, que ele nos quebrante agora. Nós te pedimos no sagrado nome do teu Filho Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, liberta homens e mulheres aqui nesta manhã, Senhor, feridas, cicatrizes, Senhor, que esta vida no Espírito possa trazer a cura, a terapia que eles precisam nesta hora. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.